hora de culinária aqui no Vida e Saúde. Felipe tá doidinho pra botar a mão na massa. Você que gosta de pão sem glúten, você que tem buscado uma receita boa pra fazer em casa, você que já viu a nossa receita aqui ou no nosso blog, mas não deu muito certo, hoje é a sua oportunidade de fazer essa receita e você vai ver o passo a passo aqui pra não errar. Você sabe que essa é uma receita campeã de acessos no nosso blog. E eu vi bastante reclamação do pessoal em casa que não consegue fazer e eu vou ter que decidir isso hoje aqui, mostrar a coisa certinha para cada um que tá aí. Mas já tem algumas coisas para falar antes de começar a receita. Quais são? Bom, primeiro sempre é importante que a gente trabalhe com água morna. Por que água morna? Porque o fermento biológico instantâneo é com calor. E ele junto com as outras duas farinhas que são bastante densas, que são farinha de arroz e o polvilho doce, ela não consegue crescer. Como é que fica o nosso pão se não cresce? Uma paulada, né? Agora é o seguinte, água morna não é água quente, senão a gente mata o fermento também. Com certeza. Então como é que eu devo perceber que essa água tá morna? Sem termômetro. Gente, sem termômetro, em casa mesmo, daquele jeito caseiro que nem eu faço. A gente vai molhar um pouco do nosso dedo, que a água tem que estar suportável, e colocar em cima. Quem já teve criança? Imagina a Laurinha. Para fazer mamadeira, a gente não coloca um pouquinho do leite então em cima da palma da mão para ver se está muito quente? Tem que ser da mesma maneira, tem que estar morninho, tem que aguentar a palma superior da sua mão. Beleza. Tá bem? Essa é uma dica boa, válida. Válida, não é? Então vamos falar dos ingredientes. O que você vai usar? Boa. Eu vou usar aqui hoje então 1,5 xícaras de farinha de arroz, 1,5 xícaras de polvilho azedo. Ambas essas farinhas não têm glúten. Vou usar a meia xícara de chia. Vou usar sal a gosto, mas eu uso geralmente uma colher de sopa rasa. Tá. Ou, como já falamos antes, de sogra. Vou usar um pouquinho de açúcar mascavo. Gente. Vou usar 3 colheres de azeite extra virgem. E vou usar uma colher rechonchuda cheia de mamãe de fermento biológico instantâneo. Bem simples nosso material, né? Tá. Tudo bem fácil de encontrar no mercado. Eu acho que o mais diferente aqui é a chia. Por que eu trago a chia para esse pão? Sei lá, para dar uma liga? Não só a liga, mas para trazer um pouquinho de nutriente para ele. Fibra. Fibra, mais a parte que ela tem de antioxidante, que vai te ajudar bastante. Ômega 6. Ômega 6, que é muito importante. Então, o que a gente busca num pão? Sempre vai ter que ser fibras, proteína, carboidrato. O glúten a gente busca no pão? Sabor também, com certeza, tem que ter. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer um pão que a gente possa comer com um nutriente saudável. Beleza. Beleza? Mas você vai usar a batedeira hoje, é uma coisa que você normalmente não usa aqui. Não gosto de usar, eu gosto de fazer tudo manualmente na arte. Mas hoje, por que eu trago a batedeira? Porque eu já descobri uma coisa. Para esse pão ficar gostoso, ele precisa bater por 5 minutos consecutivos na nossa batedeira. Agora, não é qualquer batedeira que bate massa de pão, né, Felipe? Não. A maioria das batedeiras, aquelas pequenininhas, assim, mais comuns, é para bolo. É para bolo. Então, eu vou usar uma normal, uma dessas que eles chamam de satélite, não? Como é que é o nome dessa? Sei. Bom, a batedeira comum, o que eu vou fazer com ela? A massa tem que parecer a massa de bolo. Tem que ser líquida. Não pode ser uma massa pesada que a gente vai fazer então com a mão. Ela tem que ser uma massa líquida, parecendo o bolo ou o cuca que a gente fez. Então é uma batedeira planetária. Tá bom. Maravilha. Então como é que eu vou fazer a primeira parte da receita? Olha só, veja Se eu não tiver uma batedeira, mas tiver de repente um desses processadores que batem massa também, pode ser? Pode ser, não tem problema. Felipe, mas eu não tenho nenhum nem outro em casa, o que eu faço? Vai na mão, gente. Pega o fouet e vai mandando, deixa a água bem morninha e vai batendo. Cansou um braço, tenta o outro e assim vai embora. Chama o marido pra bater a massa, pra ficar uma cozinha comunitária e todo mundo participar. Isso, eu vou virar lá pra mim. Ó, e vou fazendo assim. Pessoal, vou colocar aqui a farinha de arroz. Então foi, ó, farinha de arroz, 1,5 xícaras. Polvilho doce, 1,5 xícaras. Dá pra usar o azedo também, Felipe? Dá, mas o gosto muda muito. Tá, com aquele cheirinho de azedo também, né? Isso, o pessoal confunde com cheirinho de chulé. De pão de queijo. De pão de queijo e assim vai. Vou colocar o sal, sempre coloco uma pitadinha boa de sal. Vou colocar meia xícara de chia, já foi, olha que beleza. Além desses ingredientes, a colher cheinha de fermento. Deixa eu usar aqui uma espátula.
Então, ó, foi uma colher inteirinha de fermento. Vou colocar açúcar. Pronto, açúcar e sal. E vou colocar o azeite. Foi. Além disso, antes de começar a bater, se eu bater ela de assim, vai ficar uma confusão e uma sujeira, não é? Vai virar uma poeira só, Felipe. Então, a água, olha só, vamos colocar primeiro a nossa água morna. Quanto você tá usando de água, mais ou menos, Felipe? Bom, eu uso geralmente para essa receita de 2,5 xícaras a 3 xícaras. Mas ela tem que estar morninha, tá bom, Vamos gente? ver bem o ponto. Eu quero mostrar para você aí que está nos assistindo bem o ponto para que você faça essa receita com sucesso aí em casa. Pronto, olha só. Ah, que legal. Vou misturar um pouco antes para me ajudar a bater e eu não tiver que fazer e eu não precisar fazer muita sujeira. Agora é o seguinte, a farinha de arroz e o polvilho doce que ele está usando aqui, são ingredientes bem diferentes de uma farinha. Por não ter o glúten, a gente não vai ter aquela elasticidade da massa, aquela puxada da massa. Vamos ver bem. Isso. Por outro lado, a chia vai dar essa puxada, Felipe. Vai dar aquela, como eu posso dizer? O puxa-puxa mesmo. Puxa-puxa, esse grude. Vamos lá, vamos bater? Segurou e vamos bater. E olha que beleza. Vamos ver como é que ficou? Você fala 5 minutinhos. 5 minutinhos, tem que bater direto 5 minutinhos sem parar. Esse é o ideal. Como aqui a gente sempre... É o truque do chefe, gente. Faz um... Vamos mostrar aqui pro Nélio como é que vai ficar. Tirar então daqui. Deixa eu só então. A chia gruda bem, você tem que tomar cuidado para não deixar ela toda juntinha. Tira sempre a lateral, não deixa ficar nada no fundo. Isso. E ela absorve rapidinho. Agora sim, a massa tá com aquela textura de bolo. Mostra aí de novo, Dá pra Felipe. ver? Puxa. Vamos colocar na forma já pro pessoal? Ó, gente, ó. Tá vendo? É um bolo mais grossinho, assim, mas é uma textura de bolo. De bolo, tem que estar morno, o fermento tem que começar a funcionar agora. E o que eu vou fazer então? Vou untar minha forminha com um pouquinho só de azeite. Deixa eu fechar aqui, Tem aqui. Tem azeite aí. Pronto. Já pega um pouquinho de papel. A gente vai passar nosso papelzinho aqui, ó. Untou. Vamos ver como é que vai ficar então na forma. Olha só, gente. O nosso pão sem glúten, ele tem que ser feito assim, ó. Olha que beleza. Tá bonita a massa, hein, Felipe? Aí. Não sei se o Nery consegue mostrar aqui dentro, mas do jeito que tá caindo, tá bonita a massa. Como a chia é cheia de mucilagem, ela sempre vai ajudar, então, a dar o ponto na massa. Por isso que eu sempre bato e deixo agir a água na chia. Por isso, 5 minutos batendo na batedeira, tá bem? Olha só, nosso pãozinho sem glúten. Dá pra sentir o cheiro? Dá pra sentir, tá com cheiro de pão. De pão já, né? Tá com cheiro de pão, de fermento, Olha, pessoal, de farinha. Então tá aí o nosso pão sem glúten. Você vê que ele fica meio realmente líquido. Ele vai levar pro forno. Agora já? Já. Não deixa crescer, então? Não deixa crescer. Interessante. O que acontece? No forno médio, 180, 220 graus ali, dentro de casa o forno tem que ser sempre controlado mais de perto, porque senão passa do... E depende muito do seu forno também. É, tem essa. E vai deixar direto. Vai ficar lá por quanto tempo? Até dobrar de tamanho e dourar por cima. Tá. Geralmente é 30 minutos que eu gasto. Demora um pouquinho mais para dourar porque não tem o glúten, né? O glúten também ajuda, a dar a cor. Vai lá, Felipe, corta pra mim. E você vê que ele não cresce tanto, né? Ele cresce um pouquinho mas menos ele tá que o pão assim, convencional. Assim, olha. Vamos lá? E tá crocante por fora. Isso é muito interessante. O pão tá crocante por fora. E parece que tá macio por dentro. Dá uma olhadinha. Aperta aí, Felipe. Ó, gente. Dá pra ver, tá ó, bonito. como é que tá macio. Ó. Ai, agora eu quero pegar mais um pedaço aqui. Não quero essa parte do finalzinho, não. Vamos ver. Pronto. Pronto.
Gente, pão de chia delicioso, sem bom, glúten. Hein? Vou provar com o patezinho da Superbom que a gente recebeu aqui. Olha que delícia. Tem o patê vegetariano tradicional e tem com azeitona. Vou com azeitona. O que você prefere, Felipe? Ah, o azeitona. Então vai, azeitona pra você. Pronto. Vou pegar uma faquinha por aqui, hein? Lá vamos nós. Mas eu poderia comer ele puro, porque ele tá com um cheiro muito gostoso, viu? Foi. Pessoal que tá em casa, que tiver mais dificuldade, pode mandar pra gente e-mail, que a gente vai bater papo. Vamos deixar essa receita certinha. Perfeito. Muito bom. Quem quer deixar o glúten, livrar o glúten da sua vida, quem não pode comer mais glúten, tá aí um pão delicioso para ser feito em casa. Muito bom, não posso falar muito porque tá muito bom mesmo. Muito obrigado. Faz, e depois você conta pra gente se a segunda vez ou a terceira vez deu certo. Não desiste não, porque às vezes a gente faz a primeira vez, eu lembro que meu primeiro pão integral ficou uma pedra. Não deu certo. Mas hoje eu faço pão integral de olho fechado, sem ovo, sem leite e fica bom. Então tem que tentar, tem que insistir, porque o que é bom a gente precisa realmente fazer funcionar. Gente, Vida e Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede, um super abraço para você que está sempre aqui com a gente, que Deus abençoe as suas mudanças e que você possa ser feliz a partir de hoje. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde.